Então, hoje, como a Soninha já falou, não é essa aula. Só vou recapitular, tá bom? Como falei, né, para quem não participou da outra, para dar uma olhada e para ver o salto que a gente está dando. Aula passada falamos sobre barroco, né? Foi isso, né? Ciência, filosofia, interpretação simbólica. Aí aquela base de sempre que eu estou colocando em todas para a gente se nortear, tá bom? Explicando, falamos do absolutismo, né? Que é esse período monárquico, pois bem. Guardem aqui Luís XIV, vai ser importante para nós Luís XIV, porque na aula de hoje, alguns historiadores acham que a partir da morte de Luís XIV, inicia-se o período chamado iluminista, tá bom? Ó, e contra a reforma, né? Martinho Lutero, a Vulgata, né? A explosão científica, né? E aí nós entramos na Royal Society, tá? Aqui, ó, né? Falamos dos filósofos, dos literatos, né? A base das pinturas no período barroco, Nicolas Poussin, né? Pegamos ó, Salomão, né? Entramos em Caravaggio, tá? Estamos vendo Rembrandt, né? E aí nós vimos alguns judeus que falavam, né, de Rembrandt, e aí nós falamos exatamente de Isaac Luria, né, Sabbatai Tzvi e Spinoza. E também peço que vocês guardem esse nome hoje, Ari, o Luria, Isaac Luria. Ele é uma pessoa muito importante para o período iluminista e para a base dos Hassidim, que nós vamos falar no final da aula hoje, tá? Como sempre, falamos de tudo que acontece na questão Europa, América, de arte, damos algumas fugidinhas para outros continentes, mas geralmente Europa, e no final a gente dá uma amarrada, qual tinha começado antes, né? Naquela troca com o Jorge, de ter uma visão judaica, só que eu estou trazendo para o final hoje, porque tem bastante coisa nesse período, né? Quanto à questão do iluminismo propriamente, e tem muita coisa sobre a questão judaica, tá bom? Então, nosso quinto encontro, estamos chegando já para... Vamos ter somente mais 3 encontros até o final do ano, tá bom? Olha, foi um ano, eu considero bastante produtivo. Nós vamos ter ao todo, não? São 32 encontros, é bastante. E a gente, né, Soninha, Val, a gente tem trocado sobre isso e não são assuntos tão fáceis, não, tá? O Sandro entra e brinca aqui, fala, né, que se tivesse um professor igual a nós, ele estudaria mais, mas os nossos assuntos, eles navegam pela superfície, mas a gente dá alguns mergulhos profundos e alguns saltos relativamente altos, né? Como hoje, nós vamos pegar essa questão da enciclopédia e do hermetismo, são algo que é onde a gente se aprofunda um pouco, né, Boris? Essa parte mística que a gente gosta também. Então, vamos lá, vamos para a aula de hoje. Vamos para o diálogo, ou diálogo, poliálogo de hoje, né? Vamos lá, como sempre, tá? Nós estamos aqui no período exatamente da Idade Moderna, em história, não história da arte, de 1453, com a queda de Constantinopla, invadida, né, pelos otomanos, tá? Ormuz, né, que deu origem a esse nome, e vai até a Revolução Francesa. Então, nós estamos no limiar hoje, entre 1789 e aí já saltando para o que os historiadores, uma parte deles, considera, né, como idade contemporânea. Lá vamos nós, tá? Vamos entrar no iluminismo, sapere aude, tá? Esse latim, o que quer dizer aí, né? O saber mais profundo, a busca mais profunda de um conhecimento, né? E o iluminismo, ele é realmente, né? Aufklärung do alemão, né? E iluminar, a claridade, né? Buscar a iluminação, né? Então vejam, 1715, como eu falei para vocês da aula passada, né?
Filipe XIV morre em 1715, aonde alguns historiadores dão um salto para a existência do iluminismo. E alguns outros acham que o iluminismo possa ter ocorrido em 1620, quase 100 anos antes. Então, é isso. Os historiadores são assim, né? Como nós somos assim. A gente acredita, a gente cientifica enquanto acredita e cientifica. Pois bem, e aí vai até a Revolução Francesa para alguns. Como hoje nós vamos entrar no realismo, a gente vai até mais ou menos, eu vou preparar um pouquinho para a aula da semana que vem, onde nós vamos entrar sair do romantismo e entrar no realismo. Tá? O que acontecia nesse período do iluminismo? Veja que nós viemos do barroco, do período da ciência. Esse momento, nós começamos a ter, não tinha pandemia, então tinha os encontros acadêmicos, científicos, de debate, de conversas. E aí também surge, nós vamos falar um pouquinho mais profundamente adiante, sobre a questão das lojas maçônicas, que surge 2 anos depois, em termos de legalidade, a maçonaria em Londres, 1717. Tá? E aí nós temos também, nesse período, os salões literários, os cafés, onde tudo começa a ter um movimento muito grande, embasado, olha que legal, no conhecimento. Isso é muito bacana nesse período, né? Os salões de arte já começaram a existir, tá? Ele surge mais ou menos em 1674, 1684, onde são criados os concursos salões, tá? E aqui nós vamos pegar, no caso, esse italiano Cesare Beccaria. Eu não sei, alguém já ouviu falar nele? É um cara importante, mas para quem fez filosofia do direito. Eu, como filho de advogado, né? Então, Cesare foi ele que rompeu com a tradição do direito, onde ele busca uma iluminação, onde ele busca uma nova visão no direito, que ele já não queria mais a pena de morte, tá? Que era a pena de morte, até papai, como criminalista, nunca foi favorável à pena de morte no Brasil, tá? Por causa da questão legal muito voltada, conforme fosse, né, ao l'argent, ao dinheiro, né? Então, Cesare Beccaria, também ele quis a mudança, né? Lembramos que saímos do absolutismo. E o iluminismo, ele busca o quê? Iluminar. Iluminar o quê? A liberdade. Então, ele traz para nós uma nova visão do direito. Por isso que eu trouxe ele aqui para vocês hoje. Tá? Não é um filósofo, tá? Um advogado assim tão conhecido, mas é uma pessoa que eu considero de muita importância na mudança do iluminismo e do direito. Tá? Aqui nós temos esse famoso François-Marie Arouet, que vocês conhecem geralmente por Voltaire. Tá? Então, Voltaire ele participou também das enciclopédias que nós vamos falar hoje, mas somente uma parte, porque Voltaire já era importante enquanto filósofo na França, a enciclopédia ainda não era importante. Quando ela começou a se tornar importante, aí sim ele entrou para fazer uma parte dela. A enciclopédia tinha mais ou menos 150 pesquisadores, gente. Olha que beleza que era, né? Bem, ele é um filósofo importante. Por que eu trouxe aqui? Porque ele está trazendo a questão da filosofia, do pensar, a liberdade. Né? Lembram que nós estamos no iluminismo francês. Né? E aqui nós temos Denis Diderot, né? Onde vai edificar todo um conteúdo, né, de cultura, de letras, né, de informações, muito importante. São filósofos, literatos, pessoas que escrevem peças em teatro, escrevem peças filosóficas, tratados, né, científicos, matemáticos. É um período de grande explosão no conhecimento, porém, diferente do conhecimento do século passado, do século XVII. Século XVIII, aqui ele tange, né, ele pega enquanto âmago, né, a questão da liberdade, né, do liberté, que nós vamos ver daqui a pouco, né, essa questão. Jean-Jacques Rousseau,
bem conhecido, né, quanto a várias questões aí até de documentos libertadores, né, onde traz junto com Montesquieu também todo o tratado, né, de pensamento, de realizações, sempre voltado contra o absolutismo, contra a monarquia e também contra a religião. Claro que alguns colegas falam que existia uma mensuração quanto ao absolutismo, uma mensuração quanto à religiosidade, né? Então tentava-se se achar um caminho libertador, não excludente, mas a gente sabe que isso é muito difícil na história, né? E aqui nós temos da Grã-Bretanha, né? David Hume, aonde esse Hume ele trata muito da questão também, como filósofo, né, do direito. Do direito enquanto direção, enquanto liberdade. Ele fez parte desse movimento na Grã-Bretanha. Tá? Junto com ele, agora, nós temos o local exatamente de Hume é Irlanda, como Adam Smith, que é conhecido por suas questões econômicas, né? O livro Riqueza das Nações, onde ele é um básico, né? Onde ele começa a edificar nesse período iluminista, porém, na Grã-Bretanha, tá? Que a gente pode até falar que tem uma diferença grande entre Grã-Bretanha, tem uma diferença entre Grã-Bretanha, Reino Unido, né? Você tem toda uma divisão ali da Inglaterra, Irlanda do Norte, Sul, né, Escócia, e aonde aqui nós temos Adam Smith como aquele que marcou a mudança econômica, né, onde ele deu base para um novo sentido de divisórias de bancos, a questão de pensamento de trabalho, né? Estava se preparando para o período das grandes indústrias, que vai explodir no final do século XVIII e começa no século XIX, o período industrial, né? As três fases do período industrial. E aqui nós vamos para a Alemanha, onde nós temos Immanuel Kant, que bebeu muito de Hume, David Hume. Tá? Kant é importantíssimo por causa da sua filosofia da crítica da razão pura, onde realmente esse homem ele era tão impressionante no seu pensar, no seu determinismo, que as pessoas marcavam a hora quando ele passava, que ele sempre cumpria o horário, a sua agenda, né? Então é um iluminista também muito importante, tá? E aqui nós vamos dar um pulo para o outro lado do mundo. Nós estamos pegando aqui uma pessoa interessada que foi o primeiro cônsul na França, aonde ainda não existia, vai existir daqui a pouco, os Estados Unidos, quando em 1776 se liberta, né, da Inglaterra. Esse é Benjamin Franklin, tá? Que vocês devem conhecê-lo também pelo papagaio. Lembra que ele estava empinando uma pipa, ela recebe um raio, né? Foi um grande inventor também, né? Uma pessoa bastante interessante. E só que norte-americano. E junto com ele, nós temos aqui o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Tá? Também, eu adoro essa pintura dele, eu acho tão, não é misteriosa, né? Essa luz sobre ele. Então, são artistas não tão importantes que fizeram essas obras. Já já a gente vai entrar. Por enquanto, eu estou tentando embasar vocês a questão do conhecimento de cada um desses filósofos, advogados, letrados, né, onde mexeram com essa questão do clarung, da luz, da iluminação, né, ou seja, do conhecimento e, portanto, conhecimento, liberdade, né? E aí nós vamos entrar na enciclopédia, tá? Que vejam, a primeira enciclopédia como nós a reconhecemos como tal, né, é de 1751 a 1772, século XVIII, porém com 35 volumes. Olha a massa disso, gente. Olha a quantidade de conhecimento que se tinha nesse período já. Só que a enciclopédia, ela já se falava
desse tipo de armazenamento desde os tablets, das tábuas, desde 722 antes de Cristo. Olha só. Então, olha, há 28 séculos atrás. Então, existem vários tipos. E como quando você pega, acho que aqui no Brasil a mais conhecida é a britânica, né? Que ela se tornou importante, mas ela explode mesmo como enciclopédia, tanto aqui estamos verbalizando em francês, né? Esse enciclopédia trata de um grupo de 150 pessoas que começam a edificar os seus primeiros terceiros tomos, que vão chegar a 35 tomos. Aqui nós temos a página frontal da primeira enciclopédia, onde vocês estão vendo que o ponto de fuga da obra é lá em cima, que tem o quê? Tem a luz. Esse é um tratado, é um desenho, é uma gravura que tem uma quantidade de simbolismo impressionante. Então, cada mão, cada dedo, cada tom, vocês estão vendo as colunas lá no fundo, de onde sai a luz. O que importa ali é a luz. Por isso, o iluminismo, ou luminismo, o lume, a luz, né? O conhecimento, fechar os olhos e ver a claridade. E aí ele se transforma de Da'at para Rokhmah. Ele se transforma de conhecimento em sabedoria, que é o que a gente quer da vida, né? Então, a Encyclopédie Dictionnaire Raisonné de Sciences, tá? De Arte et de Métier. O que acontece aqui? A enciclopédia era tido como um dicionário. Tá? Agora, de onde vem essa palavra enciclopédia? Né? Alguns colocam que vem de encíclope. Lembra aquele monstro de um olho só? Que era tão grande, né? Só que aqui nós estamos trazendo do grego antigo, tá? Enciclopédia, tá? Que seria o circular da educação. Mas de onde beberam esse pédia? Aí vem de paideia. Paideia eram as escolas de busca de conhecimento, né? No século no século IV, V, 400, 500 antes de Cristo, na Grécia, antes dela se tornar helenista. Era o período pré-socrático, socrático, platônico, né? Aí aristotélico. Então, de lá já bebiam essas condições de conhecimentos tanto horizontais quanto verticais, né? E, claro, profundos, a busca do autoconhecimento, como nós já vamos esbarrar no hermetismo, né? E aí, nesse período, em 1746, 48, com a descoberta de Herculano e Pompeia, ressurge o neoclássico. Mas eu quero trazer uma coisa aqui que eu acho interessante. Essa história do classicismo, veja, a palavra classicismo vem de classe, sala, classe de aula, sala de aula, né? Isso é o significante, né? O significante do classicismo é algo muito recorrente na história. De tempos em tempo, nós buscamos o clássico para ter um apoio, né? Nós precisamos de uma estabilidade para poder ter a ruptura. E depois da ruptura, nós temos que ter estabilidade. É uma constante esse dinamismo. Só que o neoclássico ele surge nesse período por causa dessas cidades que são redescobertas. Temos aqui um desenho sobre esse período, né, que mostra a descoberta dessas cidades que foram soterradas por um vulcão, né? E aqui nós começamos a entrar na arte. Aqui nós temos um trabalho, né, o Juramento dos Horácios, de Jacques-Louis David, que foi o grande pintor de Napoleão. Napoleão utilizava muito esse artista. Então, veja, aqui está claro o período neoclássico explodindo. Vejo as cores, né, o trabalho aqui já... a técnica ela já se torna algo muito de perspectiva. Vocês lembram, pelo que nós caminhamos, né? O claro-escuro de Leonardo, né? A explosão da luz saindo em Caravaggio. Lembram quando a perspectiva surge em Cimabue, Giotto de Bandone,
nós temos tudo isso já aqui. Porém, quando percebam lá no fundo a trindade daqueles arcos, a sombra, aquele risco rasgando ali, a sombra e a luz penetrando. Você percebe o movimento e trazendo assim para nós um conhecimento da Roma, né? Um conhecimento romano, um conhecimento grego, quem sabe até egípcio, sumério, mas trazendo para nós um conhecimento. E aonde nós vemos aqui já a morte, né, de Marat, aonde Jacques Louis David traz já a sua condição enquanto revolucionário, trazendo já o conhecimento. Lembrando que nós estamos no período romântico. O romântico ele foi contra o barroco. Por quê? O barroco serve uma quantidade de coisas, as formações em S, né? Aqui o romântico ele traz novamente o amor, a intuição, o sentimento, né? Nesse período. E aí nós temos o divisor de águas na música, né? Ludwig van Beethoven, tá? Ele sai desse período, né? Ele é aquele que marca, ele sai do clássico, ele quebra o clássico e vai não para o romântico, é claro, ele vai para o realismo. Por isso que ele está entre esse período, entre o século XVIII, né? Século XVIII e XIX. A música dele muda isso. Ela faz essa transcendência. Sai do clássico e vai para o real. Agora, o que é esse real e o que é esse neoclássico no Brasil? No Brasil, no caso, é um pouquinho atrasado, em 1816 chega aqui no Brasil a missão artística francesa. Por isso que esses prédios que nós vemos até hoje no centro de São Paulo vieram desse caminhar da missão artística francesa, que foram trazidos pelo período colonial brasileiro, né? E que tivemos essa mudança aqui no Brasil, a partir desse período. Tá? Pois bem, aí nós chegamos agora ao realismo. A palavra é muito clara, né? É real. E o que nós vamos tratar aqui? O que é esse período real? É onde não se quer mais o absolutismo, a monarquia. O iluminismo traz esse conhecimento, porém o real ele só vai existir com força em 1850, 1840, talvez em 1835. Por que eu estou trazendo ele aqui? Para que vocês comecem a ver que nós vamos dando pequenos saltos, saltos de centímetros, porque um vai se apoiando no outro. E o realismo ele vai trazer para nós esse período industrial, onde nós temos aqui Jean-Baptiste Camille Corot, onde Corot traz o quê? Uma pessoa lendo, buscando conhecimento, uma obra muito simples, né? Onde nós temos aqui Jean-François Millet, tá? Que criou, um dos criadores da escola de Barbizon, uma escola bastante importante na França, Paris, né? Aonde entre Montparnasse e Montmartre, tá? Aonde aquele ele tá, olha o que nós estamos vendo. Nós vemos essa menina lendo e aqui nós temos pessoas colhendo, trabalhando no campo. Isso é o realismo, trazendo o que está acontecendo no momento imediato. Isso eu só estou trazendo o que nós vamos falar, estou preparando vocês para a aula que vem. Tá? Mas ele existe esse degradê, tá? De um movimento ao outro. Né? E aqui nós pegamos uma fonte importantíssima no iluminismo, no neoclássico, no romântico. Olha só, de onde vem essa palavra romântico? Né? Ela vem de Roma. Romântico é Roma, é retornar a Roma. Por isso que o significante de Roma é amoroso. E Dante usou muito bem essa palavra, lembram? Ele criou um grupo chamado Fidelis d'Amore, porque ele foi desterrado para o Roma e utilizava a palavra, né, amor, porque a palavra amor é o contrário de Roma. Roma e amor. Porém, aqui cabe para nós, né, o romântico enquanto ao saudoso, a memória. Olha, que momento romântico eu estou passando. O que quer dizer isso? Estou me lembrando de algo ou vivendo
algo que realmente... Aí já saímos do substantivo e vamos para o adjetivo, né? Tem todo esse movimento, a palavra. Porém, tudo isso é feito de um ponto mister, fundamental, aonde o conhecimento se equipara ou dá realização à sabedoria. Do italiano, do latim, sapere, ter o sabor do conhecimento, leitura, e aqui explodindo na sabedoria. O hermetismo traz para nós, portanto, Hermes. É o que está escrito aqui em grego. Hermes trismegistus. Hermes, o 3 vezes grande. Por coincidência, Hermes é do mesmo período do primeiro Moisés, de Moshe. Em 1350, lembrando que Moshe recebeu, né? Estávamos no deserto em 1313, quando recebemos as tábuas, né? E aqui é do mesmo período de Hermes, que estava buscando... O que é? Hermes não é a marca Hermès, não, tá? Claro que ela veio também daí. Hermès vem de... Lembra a palavra hermético? O que está dentro não sai, o que está fora não entra? É algo feito para neófitos, ou seja, neófito, nova visão, buscar um estado de iniciação, poder compreender o que está além da vista, buscar uma sublime observação. Isso é o que se busca dentro desse período iluminista no ocultismo, em Hermes, né? E aí que surge realmente, como já falei, em 1717, a franco-maçonaria, Freemason. Maçonaria vem do francês maçon, que quer dizer martelo. Por isso que em inglês é Freemason, é pedreiro livre, aquele que talha a pedra, aquele que sabe lapidar, ele sabe desbastar a pedra bruta. Por isso que o primeiro Papa, Simão, tem o epíteto de Pedro, que é o masculino de pedra, né? Nós já falamos aqui isso. Então, a maçonaria ela faz parte desse período iluminista, liberté, égalité, fraternité, que é a base para uma mudança na Revolução Francesa em 1789, porém, foi ela que fez a França junto, por isso que Benjamin Franklin foi à França, foi o primeiro cônsul, tá? Americano na França, em Paris, aonde, ligando as lojas maçônicas, consegue, em 1776, a independência da Inglaterra. Isso tudo com a maçonaria, portanto, iluminista, tá? Que vai dar base para, no século futuro, o positivismo, tá? O outro tipo de realismo. E a maçonaria, vejam quanto ela é forte nos Estados Unidos e em Washington, D.C. Olha só, isso aqui lembra um farol. Vocês estão vendo aqui embaixo um G. Vocês conseguem ver aqui? Tem um esquadro e um compasso e tem o G. Esse G significa Guedes, o meu sobrenome. Mentira. Aqui é o grande arquiteto do universo, tá? Gadu. É o nome do Deus da maçonaria, o grande arquiteto. E aqui nós temos a grande loja de Londres. Tem vários filmes que já foram passados aqui. Aquele filme Assassin's Creed, tá? Onde eles estão vivendo um grupo de templários, né? Claro que eles desfocam e modificam. Tem todo um cálculo para isso. É lindo essas arquiteturas, como nós já falamos aqui, são livros de pedra, tá? E aqui nós temos Liberté Chérie, tá? É um campo de concentração em Esterwergen, na Alemanha, tá? Por causa, sim, do Holocausto. Porém, é uma pedra cúbica maçônica, trazendo esse tipo de reconhecimento, tá? Isso na Alemanha. Pois bem, e aí, derivado desse mesmo grupo maçônico, nós temos a fundação dos Illuminatus. Illuminati é singular, né? Illuminatus são os iluminados, que com Adam Weishaupt, da Baviera, cria esse grupo, né? E que um dos lemas dele, né? Eu
quis trazer aqui para vocês, é colocar o fim às maquinações dos perpetradores da injustiça. Ouçam isso agora. Controlá-los sem dominá-los. Isso é ser iluminista. É ter o controle de alguém, mas sem precisar dominar. Porque quando a gente tem que dominar alguém, o emprego de energia, de matéria é muito grande. Então, quando ele fala em controle, ele fala do controle de iluminação, um controle mental, não físico. Olha isso, vocês já ouviram isso? Nós estamos ouvindo hoje aqui no Brasil ainda, essa questão de controle mental. Isso vai dar base para as revoluções de 1848, onde nós vamos ter a base do comunismo e socialismo. Lembra quando nós falamos de Fausto Ficino Sottimo, tá? Que deu a base ao socialismo na Itália, no século XVI, XVII? Aquilo deu toda uma base de controle intelectual, que depois dará base para o comunismo, e aí esse é o controle sem dominar. Vocês entendem o que eu estou falando? Você poder controlar alguém pela instrução, não pelo bíceps. Olha o poder disso. Controlar alguém pela fala, pelo som, pelas palavras. Né? Essa é a busca dos Illuminatus. Então, o Illuminati busca o autoconhecimento da iluminação para depois poder controlar uma nova ordem mundial. Aí nós entramos, claro, em teoria das conspirações, tá? É um complexo isso. Pois bem, e aí, entrando agora na questão judaica, o que nós chamamos de iluminismo, né, para o judeu? O Haskalah, que é o período iluminista nosso, sim, importantíssimo, que tem uma mudança muito grande, aonde nesse momento existe uma mudança extraordinária no pensamento judaico. Porém, quando a gente está falando de qualquer assunto, gente, qualquer assunto, ele não é único e linear. São vários outros, né? Em cima, embaixo, do lado, na gaveta, embaixo do tapete, lá fora, aqui dentro, no vizinho, no outro. Não existe esse assunto que eu estou tratando aqui, direto, focado e linear. Nada na vida é assim. Você pode ter o teu momento de foco para você pegar a sua conta no Pix e pagar a tua luz, tá bom? Mas tudo está acontecendo em paralelo. Só que aqui as minhas palavras começam a perder poder. Porque conforme eu falo para frente. Tá? O meu tempo gramatical de léxico, né, ele é linear. E a vida não é assim. Por isso que nós dominamos o planeta. Nós estamos no topo da cadeia alimentar, porque nós temos mais foco do que os outros animais. Tá? Isso não quer dizer que tenhamos felicidade, hein? Tá? Mas a gente tem essa consciência. Então, esse período da Haskalah traz uma nova visão a alguns judeus. E nesse momento, a pessoa, né, esse é o terceiro Moshe, tá? Moshe Mendelssohn. Essa palavra eu adoro esse sobrenome Mendelssohn, tá? Ele é o avô de Felix Mendelssohn, do músico, tá? Esse cara, por que ele tem um sobrenome de Mendelssohn? Son, filho. Ele é filho de Mendel, tá? Essa palavra eu acho muito legal, esse sobrenome. Agora, Moshe, esse Moshe, como sempre no judaísmo, um grupo gosta dele, um grupo não gosta dele. Tipo Baruch Spinoza, certo? Tem sempre isso. Esse período da Haskalah, ele tem uma pessoa que marca muito esse período. Ari, que eu falei para vocês guardarem no começo da aula. Isaac Luria, qual é uma pessoa que eu debrucei muito sobre ele, principalmente por causa dos estudos do recebimento da Kabbalah, aonde ele começa a trazer para nós, no século XVI, XVII,
a Kabbalah possível a um leitor como eu, tá? A um leitor como nós, que tem uma simplicidade no existir. Então, nesse momento, a iluminação judaica traz pessoas como Mendelssohn, tá? Ele é tido como o terceiro Moshe, lembram? Primeiro, Moisés Reinabeiro, né? Nós temos Ramban e ele, que traz todo esse conhecimento. Alguns não gostam dele porque não deixa de trazer um conhecimento assimilatório. Alguns de determinados judeus serão assimilados. Então, existe uma diversificação nele. Desculpem. Só um golinho aqui. E eu trouxe aqui para a gente ter como base, né, o Moré Nevi'im, tá? Onde é conhecido normalmente como Guia dos Perplexos, tá? De Ramban, tá? Que é importantíssima leitura para esse período, tá? Aqui, então, nós vamos ter uma grande explosão de um novo movimento, o Hassidismo, o Hassidut, que quer dizer piedade, tá? Onde nós temos Eliezer, tá? O Beshit, como precursor desse período, que ocorre fortemente até hoje. É um grupo que busca o contato direto com Deus, junto com o Rebbe. Não Rabi, não Ravi, Rebbe. Tá? Aonde? No Tzi. O que é Tzi? Nas reuniões, onde você está com o Rebbe e seus familiares, onde você tem uma frequência de onda, uma força, aonde é capaz de buscar essa iluminação, essa Kabbalah, esse recebimento. Então, esse período racídico surge no século XVIII, que é uma vertente do judaísmo, que são várias, tá? Onde você pode ter a religião e a filosofia, tá? Então, são contextos e texto. Pois bem, agora eu estou trazendo algo para nós, para a gente amarrar tudo, esse número. Vocês estão vendo esse número? Nós estamos falando em 250 trilhões de dólares. Que número é esse? É o número dado hoje pela manhã da dívida do mundo por causa da pandemia. Tá? No caso do Brasil, nós estamos em débito com... são 15 trilhões que nós temos de débito. Tá? Agora, o mundo todo aqui, nós estamos tendo um problema de 250 trilhões de débito no mundo todo. Tá? Ou seja, nós falamos o tempo todo até agora de iluminismo, iluminação, autoconhecimento, conhecimento do outro, a busca. Então, essa questão financeira, acreditem, ela também é simbólica. Então, nós temos que rever, na minha opinião, essa questão material. Claro que o dinheiro é importantíssimo, ele traz conforto, ele azeita o motor do sistema, né? Só que a gente tem que entender como tudo isso está acontecendo e nesse momento pandêmico que nós estamos passando, é um momento de refletir, analisar o que está acontecendo comigo enquanto indivíduo, indivíduo do latim, aquele que não se divide, o ser sozinho, porque eu tenho uma película, eu tenho uma pele, né? Eu não consigo sair de mim, né? Não é possível, né? Pelo menos pelo conhecimento até hoje, a não ser que a gente entre em transhumanismo, aí já são outras colocações, né? Mas no atual momento desse conhecimento, eu estou preso aqui, né? Eu tento sair, eu não consigo, né? Eu habito, a minha única casa é essa. Então, quando eu falo de dinheiro, eu falo de materialidade, eu preciso saber lidar com essas forças. Lembrando a frase iluminista: controle, não dominação. Eu amarro aqui agora. Pois bem. Pronto, Soninha, acabei. Olha, tem uma pergunta da Marta.
Não sei se ela quer A perguntar. Marta não pode fazer pergunta que ela já fez a semana passada. Então, não pode. Não pode Fala, repetir? Martinha. Ah, Agora sai do Oi, boa noite. boa noite, querida. Saudades. Saudade. A aula, tenho saudade, porque acho que é a melhor coisa que eu faço na semana. Para com isso. Obrigado. Eu recebo, mas eu sei que não é. Tá? É muito bom. Eu perguntei... Marta, pera um pouco. Oi, Zila. Deixa eu ver quem mais que eu estou vendo agora aqui. Oi, Carol. Deixa eu ver quem mais eu não vi antes. É o que eu posso ver aqui na minha tela. Fala, Martinha, desculpa. Então, a pergunta que eu fiz é sobre a maçonaria, né? O que levou à criação da maçonaria e qual era o seu primeiro objetivo? A maçonaria, basicamente, pelos documentos, os documentos mais antigos e fortes são do século XVII. Tá? Século XVII, final do século XVI, 1580. Tá? Porém, ela surge basicamente no século XII, tá? Onde você tem... o que é um maçom? O maçom é aquele que tem um martelo e que constrói, ele lida com a pedra, ele desbasta a pedra, ele cria casas, ele cria castelos, ele cria templos, os templários. Tá? Então, nessa mesma época, você tinha o sapateiro, você tinha aquele que lidava com couro, aquele que fazia roupa, você tinha aquele que cuidava da agricultura, você tinha várias glebas, né? Então, porém, a maçonaria ela surge porque esse pessoal construtor de templo, eles perceberam, eles se reuniam e dormiam aonde? Como até hoje, aqui na Leopoldo, onde eu moro, estão construindo um prédio, e acho que vocês percebem, quando constrói um prédio hoje, né, você tem aqueles que constroem os prédios, eles moram em volta do prédio. Eles criam, né, a moradia deles, onde eles habitam lá durante a construção. E é a mesma coisa há 800, 900 anos. Aonde eles ficam? Qual o nome do local que essas pessoas que estão construindo esse prédio na Leopoldo, tá? Qual o nome desse local? Alojamento. Aonde um maçom se reúne? Nas lojas. Tá? E o que tem nos alojamentos? Você tem cama, banheiro, né? E você tem as ferramentas. Vocês viram onde estava aquele G ali no meio? Você tem um esquadro e um compasso. O esquadro, você mede a matéria. E o compasso, você mede o quê? O espírito. Circunferência. O quê, Boris? A circunferência. A circunferência. Olha que legal. O Boris acabou de falar mais ainda. Quando você está entrando... Por que uma catedral é catedral? Porque ela tem a cátedra do Papa, né? do bispo, na época. Né? E o que você vê de longe? Você vê o círculo, você vê a rosácea, que é em homenagem à Virgem Maria, Maria Miriam, tá? Mar, Moriá, olha só, olha os nomes, tá? Com esse Mar, esse M, né? Por brincadeira agora, eu ouso brincar de maçonaria também, com a letra M, mas não cabe, eu estou brincando, tá? Então, o círculo, como você mede através do compasso, né? A quadratura do círculo, olha isso, esse tratado alquímico. Então, esses construtores que estavam fazendo as catedrais altíssimas, tentando chegar a Deus, igual a, lembram, a Torre de Babel, os zigurates, tá, em árabe, tá? Aqueles pontos, aquele dedo apontando para o céu, as antenas. Então, esses homens, Marta, descobriram que buscavam a medida do universo. Diferente da construção de um sapato. Apesar que Jacob Boehme, que é um filósofo ocultista, qual eu gosto muito, tá? Um querido amigo meu lançou o livro dele, Américo Sommermann, da editora Polar, Jacob Boehme, tá? Ele era um sapateiro, um dos maiores filósofos, tá? Quando a gente fala, por exemplo, Baruch Spinoza, tá? Baruch Spinoza ganhava dinheiro como para sobreviver? Ele polia lentes. Então você precisa entender quem é a pessoa que vos fala e como o Olívio paga as contas. Né? Então, tem todo um caminhar que a gente precisa entender. Né? Então, o vil metal, ele só é
dominado. Se você consegue se dominar. E claro que tem que ter o que a minha família chama de complexidade e que o meu querido doutor Bernardo, meu irmão, chama de sorte. Se você não tiver sorte, não tiver complexidade, parece que só o conhecimento e a sabedoria não adiantam, te atrasam, tá? Então, os maçons começaram a se automedir, que a maçonaria naquela época ela era realizadora e depois ela se transformou em observante. Ela virou filosófica. Quando ela vira filosófica, né? Pois bem, aí vai depender da maçonaria que estejamos falando, se ela é inglesa, francesa, brasileira, se é grande loja, se é grande oriente, depende da linha que você está. Então, eles se reuniram com o motivo da construção para chegar até Deus, Marta, e com isso se autoiluminando. Por isso que eles se tornaram muito mais potentes do que os fazedores de sapatos, fazedores de calça, os fazedores de espadas, tá? Que também é um outro... quando eu falo aqui agora brincando de espada, estou falando dos ferreiros e alquimistas. Porque para você ser um ferreiro, você tem que ligar com fogo, você lida com fogo e com fólio. Lembra o que é o fólio? Deus soprou em suas narinas nefesh. O que quer dizer nefesh? Deus soprou a alma. Então, quando você lida com o fólio, você está lidando com os pulmões. Lembra a gaita de fólio? Né? Se vocês estão me ouvindo, está passando o ar pelo meu pescoço. Por que Modigliani tem os pescoços longilíneos? Por que a Kabbalah são os Zefirot, né, as Zefirat tem a ligação nos Zefirotes? O que liga? As letras, as palavras. Por que vocês estão aqui? Para ouvir, para trocar. É a fala. Então, esses Freemasons, esses homens livres e de bons costumes, são maçons para poder se autocompreender. Claro que com o tempo isso vai quebrando, vai mudando, depende aonde, depende do grupo. Lembrando que antes de ser maçom, antes de ser judeu, a gente é homem, a gente é humus, a gente é Adam, a gente é vermelho e veio do barro. É Adam, né? Então, por isso que a maçonaria é o que é. Capítulo? Pegou um pouco? Sim, sim, é interessante. E não tinha mulheres, né? Há pouco tempo que as mulheres... Não. Aí é que está. Sim. Você tem le droit humain, o direito humano. Já existia uma maçonaria mista. Tá? Alguns falam no começo do século XIX e alguns já falam no século XVIII mesmo. Tá? E o problema, gente, o problema é como aqui, de repente, em vez de ser o Olívio falando, vai ter um cara aqui, um bacanão, deixa eu ver, um George Clooney. Vocês vão querer ouvir o George Clooney falando? Vocês vão querer ouvir o Olívio falando? Não. Aparece um cara bonitão, bacana. Quero tomar Nespresso com ele. O quê? Quero tomar Nespresso com ele. Tá vendo? Ó, a Sônia quer tomar Nespresso com ela. Ela pode tomar um Nespresso comigo, que a gente é amigo, tá? Mas, então, se entra uma mulher bonita num ambiente só de homens, a gente é otário, gente. A gente se perde. Esse é o ponto. Então, foco. Então, coloca um monte de mulheres juntas para ver o que acontece. Coloca um monte de homens juntos, você vai ver o que acontece. Agora, você coloca uma mulher no meio de homens e um homem no meio de mulheres, mexe com tudo. Então, precisa dessa coordenação. Tá? Agora, eu, pessoalmente, eu acho bem bacana loja mista. Uns colegas meus vão me matar por isso, tá? Mas eu acho bem legal, porque torna-se desconfortável. Eu acho muito bom, eu adoro o conforto. Quando eu estava sem, eu adoro. A aula de terça-feira que eu dei foi sobre o quê, Carolina? Fala, Carol.
Liga aí, pô. Estabilidade e ruptura. Ruptura e estabilidade. Essas duas coisas são a face de uma mesma moeda, porém, sem a espessura da moeda. Pegaram? É uma moeda sem espessura. É como os japoneses chamam de yin e yo. Aqui no Brasil é yin e yang. Existe sempre essa mistura. Então, esse é o caminho da troca. Pois bem, Soninha, quem mais? A Halina perguntou se você é maçom. Quem perguntou? A Halina. Quem? Eu não tô. Tá cortando. Eu não ouvi. Halina perguntou se você é maçom. Nossa, não tô. Val, tô com algum problema. Não tô. Não dá. Você está escutando, Val? Não. Eu não estou ouvindo. O quê? Alô? Alô? Vamos para outra. Quem fala? Alô? Qual foi a pergunta? Qual que é a outra pergunta que você falou Você aí? é corintiano. Eu sou corintiano. Se ele fosse corintiano, ele não ia dizer que era palmeirense. Se ele fosse palmeirense, não ia falar que era corintiano. Eu estou achando que você é São Paulino. Não, nossa! Pode arroz, pode arroz, pode arroz. Olha lá. Volta da ruptura, vai. Tá, fala ruptura. Tá com cara de sono, Carol. Tá com cara de sono, hein? Tá bom, estudou muito, né, louca? Nossa, tá vesga. Soninha, o que tem mais aí? Nilson, você tá com uma cara estranha, cara. O que você quer saber aí, Nilson? Não, estou sem dúvida, por enquanto estou sem dúvida, mas vou fazer a pergunta daqui a pouco. Até parece, né? Será que é possível nós, como seres humanos, não temos dúvida, né, Nilson? Difícil, cara, mas obrigado. Tá Olívio, tá me ouvindo? Oi, Sônia, você quer tomar café, Sônia? O Jorge Clooney. Jorge Clooney, o quê? Você vai ver, ele é meu primo, você sabe disso? Você é a cara dele. É igual, ó, esse lado aqui, ó, é igualzinho. Idêntico. Me conta uma coisa, qual foi a importância, porque eu acho que nesse período a Igreja Católica entrou num declínio grande. Qual foi a influência disso para essa ida para o neoclássico? Bela pergunta, hein? Puxa vida. O que começa... Olha, essas coisas são coisas... Você fez uma pergunta muito profunda e para achar essa resposta a gente precisa de uma sutileza bem de seda mesmo, sabe? Uma coisa bem leve. Na minha compreensão, não vou citar nenhum colega, nenhum livro, vou falar da minha compreensão. Eu acho que desde o nosso primeiro encontro, o que nós estamos buscando aqui? Uma referência. Só que a gente usa na referência os signos e os símbolos da arte. A gente veio caminhando desde 13,700 bilhões de anos até os dias de hoje. Então, nós estamos chegando já no final do nosso terceiro grupo, né? Então, quando surge o Renascimento, lembra? Renascimento, Alta Idade Média, a Igreja como escola. A Igreja como escola, né? A Igreja começa naquele ponto ali ensinar, passar o seu conhecimento para os nobres, quem podiam pagar, né? E aí depois no Renascimento, a explosão de livros, Gutenberg começa a imprimir os livros, conhecimento vai ampliando, a luz, o lume, tá? Começa a existir mais ainda esse autoconhecimento, as pessoas começam... Lembram a Vulgata? A Bíblia foi traduzida depois para o francês, para o alemão, para o inglês, para o italiano. Começou-se a comparar, aí tivemos revoltas, revoluções, e aí, no século XVII, tem uma explosão muito grande de dissertações, não dissertação com 2 S, tá? Tirar o que era certo. É um neologismo isso, tá? Me desculpem. Naquele momento quebra-se o que era certo, aonde o mundo não é mais centro. Lembro que no Renascimento o centro era o mundo e o ser humano.
Aí começa, 1637, com a questão do método, tá? Começa a se ter um método mais Descartes, né, para um autoconhecimento. Spinoza começa a tratar de Deus enquanto natureza. Você começa a ter várias outras visões e que aí, imagina, aí cria-se, claro, o Royal Society, onde você tem um grupo de pesquisadores que se mistura alquimia, religião, ciência e explode. O que importava para o Royal Society? Tá? Não, lembra, não verbum, nullis verbum. Ou seja, não a palavra. Nós queremos o fato. Isso, Boris, o fato. E nesse momento surge a enciclopédia, os dicionários, os museus, as escolas enquanto tal. Principalmente, cabe agora a você, o que acontece nesse período? Nós começamos a definir as disciplinas, Sônia. Então, você começa a ter um certo oftalmologista, um certo otorrinolaringologista. Você começa a ter determinadas facções, falanges de estudantes. E aí, nesse momento, o dogma, ele não é tão mais importante. Claro que ele é sim, para todos nós. É importante ter ciência e crença, porque uma ajuda a outra. Quando você não descobre, você precisa da crença, você precisa do sonho, você precisa do dogma. E aí você retorna com outro status. E aí você se modifica. Então, nesse período, Soninha, com essas disciplinaridades, com essa pluridisciplinaridade, lembra que nós falamos da transdisciplinaridade? Essas disciplinas começam a rever valores. Então, daí aparecem grupos como Royal Society, como maçonaria, como Illuminati, como várias ordens modificando, olha que legal, a forma pensamento. E no momento, eu sou o que eu sou no meu corpo pelo que eu como. Porém, eu só como o que eu como para ter o corpo que tenho pela minha forma pensamento. Se eu mudar minha forma pensamento, eu posso mudar, dentro das possibilidades genéticas, mudar o meu corpo. Que eu vou saber o quanto que eu preciso de gordura boa, gordura não. Eu preciso de gordura. O que seguram meus órgãos internos são as gorduras. Então, não dá para não ter gordura. Né? Então, agora, eu preciso de uma respiração melhor, eu preciso de um exercício cardiovascular. Né? Então, tudo isso vai da minha questão cerebral, mental, portanto, a forma com que eu penso. Então, nesse momento, Sônia, houve uma mudança de pensamento. E aí, a questão do dogma foi modificado. Isso até no judaísmo. Por que surge o hassidismo? Tzvi, lembra? No século passado, Tzvi aparece, Sabbatai Tzvi, queria ser o Meshiach. Né? Então, muda-se toda uma questão. E a base toda para esse pensamento é luriano, de Ari, de Isaac Luria. Tem toda uma mudança na comunidade. Então, claro que ortodoxo também não vai gostar. Não ortodoxo ou racídico, uma outra ortodoxia. Depende se é judeu espanhol, se é judeu alemão, paradinhas que é nazi. Né? Então, depende muito dessas questões, dessas análises. É complexo. Espero ter te respondido, tá? Silvio, posso fazer uma pergunta? Nilson, me permita. Eu acho que o Sacha abriu o microfone primeiro. Sacha, você quer fazer uma pergunta, querido? Não, acontece que me entrou uma ligação internacional, tive que sair fora e voltei agora. Quem era que você estava falando? Era com a Itália? Não, era Estados Unidos. Tá bom. Desculpa, tá bom. Fala, Nilson. Silvio, não é que eu não tenho dúvidas, eu consigo acompanhar a sua didática. Você me lembra um professor que eu tive, História da Arte, inclusive, chamado Duches. Você conheceu o Duches? Conheci, tive aula eu não conheci, eu nunca ouvi falar dele.
Ou aprendia ou perdia, não tinha outra Não, opção. Então, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho, eu sou legal. mas era essa forma didática de ser sua, então eu consigo acompanhar. Mas é o seguinte, eu acredito que vai ser mais para frente a questão da forma abstrata, né? A questão da arte enquanto referência na forma abstrata. Então, toda essa evolução eu tenho acompanhado em silêncio por conta disso. Não que não surjam dúvidas pontuais, tudo. Eu anoto, pesquiso, mas a parte que mais me interessa vai ser mais para frente. Tá bom, tá bom. Talvez Obrigado dúvidas, pela... não que não me interessa tudo. Tá. Né? Obrigado pela O satisfação. conhecimento que a Sônia vai me passar umas aulas que eu acabei perdendo. A Sônia e o Paulo, ele tem os vídeos. Agora, daqui a 2 aulas, a gente vai dar uma bombardeada realmente em 1903, 1904, 1905, onde nós vamos pegar dadaísmo, fauvismo, abstracionismo, portanto, e principalmente por causa da psicanálise, tá? O cubismo. E não posso esquecer de a teoria quântica, né, de Max Planck, que faz todo esse movimento da abstração na arte, que não é na arte, é abstração na forma de pensar. Né? Tá bom? Tá bom. Nilson, Fique à vontade. Nilson, você está no grupo de WhatsApp? Você já me passou? Ele tá. Ele está, né? Você está. Tá, ele está, sim. Eu tenho Nós vamos colocar lá o... Ele tem falado bobagens lá, como todo mundo, inclusive eu. Ele também fala bobagem. Então, nós vamos passar o terceiro módulo lá quando terminar também, tá? Finito, aí, prego. Ninguém tem nada a Tem que sair. conversar, comentar? Eu gostei das palmas ali da vovó lá. A vovó estava batendo aí, positivo. Pati, está muito quieta. Vamos lá, Pati. Pati, você cortou o cabelo, Pati? Ó, a Carol tá dando tchau para você lá. Cortou o cabelo, Pati? Não. Saiu do banho. Cortou. Você pagou em quantas vezes? Não está saindo som. Pati, você não quer falar para a gente? Sim. Hã? Cortei. Agora tá. E odiei. É mesmo? Não, tá legal. O teu não, tá linda. Tá linda. Olha lá, a Beth está falando que você tá linda. Linda. Ela é suspeita. Que tem 15 anos. Ai, caramba, vocês. Ai, meu Deus. E aí, gente? Finito. Está todo mundo... Você falou sobre Hermes, que ele é da mesma época do Moshe. De Moshe. 1313, em que medida? AC ou... Não, é tudo isso antes de Cristo. Tudo isso. É AC mesmo. AC, antes de Cristo. Guarda essa data, é bem legal. 1313, portanto, 1313, foi quando Moisés recebeu as tábuas. Exatamente nesse ano, tá? Então, quando ele recebe as tábuas, Hermes também estava vivo no Egito. Então, são vários... Tem o Egito dos judeus e tem o Egito dos egípcios e de outros grupos de pesquisa. Tá? Hermes é uma pessoa bem importante para quem gosta de tarô, de alquimia. Tá? Ele que vinga o nome hermético. Né? Ele é polêmico, né? Ele existiu? Não tem... Claro! Quer ver? Olha, não tem conta provas, com nenhum rabino, hein? Ainda não foi provado que Moshe existiu, tá? É bem legal isso. Mas agora, para nós, não importa. Para nós, judeus, não importa se ele existiu ou não. A gente está além disso, né? Esse é o ponto. Essa é a grande sacada. Né? Agora, olha que interessante. Dizem que o Trimurti grego, né? Estou falando de Sócrates, Platão e Aristóteles, beberam da fonte de Hermes.
para ter aquele conhecimento. Só que eu estou falando 800 anos depois. Né? 800 anos depois. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com a datação histórica de paleontologia e antropologia. Eu duvido muito dessas datas. E essas datas, elas estão mudando muito frequentemente. Tá? Pessoalmente, eu adoro ter a minha mente pensando em datas. Eu penso assim, eu penso por datas. Tá? Eu me situo por datas. Porém, eu também gosto que elas se modificam. Ô, Francisco, o que você estava pegando ali? Era mais bebida ali? Tá bom. Olha o cara não para de beber lá, que delícia. Tá bom. Então, Pati, eu acho legal quando você pega a origem do tarô que você gosta, desse tarô egípcio, ele tem uma origem muito legal. O problema que eu te falei foi a tradução do francês pro castelhano argentino, que depois veio pro português brasileiro. Não existe o português e existe o português brasileiro, hein? Tá? Então existe o castelhano argentino. O problema é porque quando a gente lê um livro no idioma que a gente sabe, você precisa ter confiança em quem traduziu. Esse é o problema. Agora, a gente não tem capacidade de ler. Em quantos idiomas a gente consegue ler, né? Ainda bem que a gente tem hoje o tio Google, que ajuda muito a gente, né? Só que ele também trai, porque teve uma pessoa que colocou a palavra traduzida ou até sinônimo, né? O quanto que essa pessoa colocou, ela sabia. E mesmo que você pegue não vou falar de um doutor, eu vou falar de um livre docente, estou falando mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docente. Mesmo que você pegue um livre docente, ele também vai errar. Ele também vai errar. E isso que é o magnífico da vida, né? Então, tudo que eu estou falando aqui, será que eu vou manter tudo que eu estou falando para você? Estou falando como acadêmico. Eu suporto tudo que eu falo aqui. O Olívio tem toque, o Olívio é chato. Né? Porém, tudo que eu estou falando, será que vai persistir daqui a 100 anos? Entendem? É um complexo. Agora, olha que legal. É o que a gente tem. Né? Então, vamos usar isso com melhor sutileza para o melhor conforto dentro do desconforto. Eu só vou gostar dos meus lençóis à noite se eu trabalhei bastante durante o dia. Se eu fiquei o dia todo deitado naqueles lençóis, quando eu for dormir à noite, eu não vou sentir-me tão bem com aqueles lençóis. Eu preciso ter... Lembrando que a palavra trabalho tem 500 anos, ela veio de um instrumento de tortura chamado tripalium. As pessoas estavam ali capinando, né? Estavam capinando. Aí ela é um instrumento de madeira que saía daqui, ia até o umbigo e tinha uma madeira em frente às tripas. Quando a pessoa se cansava e deitava, aquilo enfiava nas tripas e daí vem o nome tripalium, daí vem o nome trabalho. Por isso que o trabalho é dolorido, por isso que é melhor ter um emprego, não um trabalho. Tá? Mas Pati, é isso aí. Vamos buscar o conhecimento. O que você está xingando aí que eu não estou ouvindo? Fala. Porque, eu vi que tem a tábua de esmeralda, Isso. Thor, Isso. que talvez seja esse Hermes Trismegisto. É o mesmo, foi ele que escreveu. É o mesmo. É o mesmo. Lembra aquele livrinho que eu mostrei de alquimia? Do Lívio, lembra aquele que eu fico fazendo de madrugada, né? Ali eu tenho a tradução da Tábua Esmeradigna, tá? Olha só que legal. Que cor que é esmeralda? Verde. Verde. O Graal, ele foi feito dentro de uma pedra, e a pedra que o Graal foi feito era uma esmeralda. Claro que alguns vão me corrigir, os geógrafos, tá? Qual que é a maior ilha do planeta? Tá? É a Groenlândia. É a Groenlândia.
Vamos traduzir Groenlândia para o inglês. Como é que fica? Greenland. Opa! O que quer dizer? Agora vamos traduzir o que o Boris traduziu para o inglês para o português. Fica Greenland, terra verde. Alguém já viu aquela terra verde? Não. Só branca. E por que ela é verde como nome? E lá tem uma cidade chamada Thule. Pesquisa isso. A cidade Thule, que fica na Groenlândia, que era terra verde, aonde surgiram os arianos. Arianos, gente, eu não estou falando nada de nazi. Nazi é de nazista. Os árias, né? Hã? Arianos vêm de árias. Isso, dos arianos. O que é ária? Nobre, puro, singelo. Os vikings foram para lá, né? Hã? Os vikings foram para lá. Não. Os vikings, aí nós os estamos árias na fazem parte Dinamarca. da mitologia da Índia. Não. É anterior a isso. A Índia, quando elas têm os arianos, as castas, os avatares, lembra aquele filme Avatar? É uma palavra sânscrita, que quer dizer, o que quer dizer avatar? Avatar é um representante, mensageiro. Não. Avatar é um controlador. você mesmo que controla um outro corpo. Agora, na Índia, você tem o que se chama de, no judaísmo, vamos lá, vai. Vamos falar de sânscrito mesmo, melhor. Ó, você tem o Sansara. Já ouviram falar em Sansara? Sansara é o círculo da vida. Quando você fecha o círculo do compasso que o Boris falou, lembra? A gente fecha o círculo da vida, você não precisa voltar mais. Nesse momento, você está num outro nível físico e quer voltar para ajudar outras pessoas. Esse que volta é o avatar. Isso quer dizer avatar em Hindi, tá? Que vem de origem do sânscrito. Nós estamos falando de mais ou menos há 2.300 anos atrás, na Índia do Norte, próximo ao Nepal, que é diferente do pensamento da Índia do Sul. Tá? É como falar de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Existem várias Índias. Por que a Índia briga com o Paquistão? Porque antes de ser Paquistão era a Índia. Então são outros grupos que tem ali. Aquela parte que tem toda palavra que termina em istam quer dizer território ou país. Existem ali 7 istams, países, que tinham uma origem, e uma delas desceu da Groenlândia e foi parar em uma dessas Índias. Como se fala Índia em sânscrito, não é? Lembram do Bhagavad Gita? Bhagavad Gita, Grande Índia. Tá? Então, nesse livro, gente, estamos pulando totalmente fora, a gente está saindo da Europa. E Istambul? Istambul é legal, aí nós vamos entrar em Constantinopla, Bizâncio, porque o primeiro nome era Istambul, Constantinopla, Bizâncio foi o nome do imperador, Bizum, que deu o nome... Mas tem a ver com Índia? Não, tem a ver com os mongóis, os hunos. Aquela parte toda, aquela parte de cima... Mas os hunos eram uma tribo mongólica. E daí? Qual não era tribo? Quem não Todos foi tribo? Todos são tribos, claro. Da onde a gente era o indivíduo que juntou um montinho, que depois... De onde vem a palavra tribo? Tá? É uma palavra português, Brasil, que vem de Portugal, que vem do espanhol, que vem do latim, que é tri. Juntar, é um grupinho de tri que deu origem à tribo, e essa trina que criou esse grupo. Né? Agora, essa questão toda da Groenlândia, onde nós surgimos o assunto, para quem gosta de esoterismo de verdade, tentem pesquisar a Groenlândia.
Tá? Eu estou falando quando era Pangeia, há 270 milhões de anos atrás, quando era um continente só. Se isso é verdade. Tá? Lembram que 270 milhões de anos atrás era a Pangeia, um continente, começou a se afastar, tá bom? Por isso que a costa brasileira bate com a costa da África, bacana, tá? Por isso que o meio desse nosso, não é mar, o nosso oceano, essa palavra, né? É chamado de Atlas, Atlântico, né? Aí nós vamos a 12, 14 mil anos atrás, né? Temos Atlântida, né? Aí nós temos onde fica o Oceano Pacífico, nós temos o continente chamado Mu. Agora é aula de geografia antiga, gente. Então, o continente Mu, vocês me matam um dia. Estão vendo porque o nosso grupo está diminuindo cada vez mais, Sônia? Eles não me aguentam mais. Olha, não sei se foi o Francisco ou a Maria Cristina que escreveram. Liga o som e fala vocês. Mas eles podem falar em vez de... Fala vocês dois aí. Fala, Chicão. Fala, Maria. Não sei qual dos dois. Eu escrevi aqui uma pergunta que é uma coisa que é constante quando a gente começa Francisco, a falar desde o início, né? Vai. Desde sempre, desde o seu curso, sempre a gente abordando a beleza. Então eu perguntei, você mencionou agora, peguei um gancho de você ter mencionado que nos encontros maçônicos, inicialmente não tinha presença feminina, talvez porque a presença feminina desvirtuasse um pouco os objetivos, enfim, a forma, o que eles estavam, o tema, não é? Sim. Então, a minha pergunta é a seguinte, a beleza, de uma forma geral, ela não faz a mesma coisa com todos os temas abordados pelas atividades, emoções e criações humanas? De onde vem essa força da beleza? É uma pergunta fácil de você responder. Não é, não. Não é. Não é. Você é um sem vergonha. Maria, teu marido é um sem vergonha. Ele está aprontando com ele está passando até a mão na cabeça dele agora para ver o que ele mexeu comigo agora. Gente, a palavra beleza na maçonaria, Francisco, ela é muito importante. Sem a beleza não existe. É um dos tripés da maçonaria. Por quê? De onde vem a palavra beleza? Tá? A palavra beleza, no caso aqui, nós estamos falando em português, Brasil. Beleza vem, portanto, de Portugal. Aí nós vamos pular para o latim. Aí nós temos a palavra bellum. E aí nós vamos para o grego. Tá? Esse bellum, da mesma origem, o radical dele, que a palavra, olha só que legal, bélico. O que é bélico? Guerreiro. O que é beleza? Beleza é a possibilidade de guerrear contra o tempo. O belo só existe se consegue vencer o tempo, senão não é belo. Fica feio. Só que a palavra feio aqui, eu estou sendo simplista agora, tá? Então, a beleza ela é muito importante para a maçonaria, porque ela transmite o equilíbrio das forças. Agora, é claro que eu fui bem simplista quando eu falei da não entrada da mulher, né? Na maçonaria, para entrar na maçonaria, você precisa ser um ser, desculpa a cacofonia, precisa ser, né? Você precisa ser uma pessoa livre e de bons costumes. Sem isso, você não pode entrar. Então, você tem que ser belo. Você tem que ser equilibrado. Beleza, não quanto a... Não confunda beleza com bonito. Aquela é uma mulher bonita. O que quer dizer que ela é bonita? Bonita vem de bom. Ela é boa, tá? Ela é decente, tá? Mas quando a mulher é bela, ela é uma guerreira contra o tempo. Entende? Então, esse conceito, eu acho que esse conceito também estaria ligado à eternidade, né?
a ideia de eternidade? Eu tenho problemas com essa palavra, Maria, porque para mim eternidade, olha só, quer ver que legal? Eternidade para mim, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu geralmente faço, mas se eu não gosto de fazer, por que eu faço? Porque eu sou assim. Então, olha só, eternidade para mim, como sinônimo, é absoluto. Eu, enquanto judeu, se eu usar a palavra absoluto, é o nome de Deus para mim. Não existe outra palavra mais potente ou maior do que absoluto ou eterno. Eterno. Eternidade. Eternidade é o universo. Então, a beleza, ela é, por mais que ela seja beleza, guerreira, ela é momentânea. A eternidade, olha que coisa feia que eu vou fazer, que cacofonia que eu vou fazer agora. A eternidade é eterna. Entendi. A beleza é um outro nível, né? É um outro nível. Olha, todos esses assuntos, o Nilson, quando você for ver todos os nossos encontros, eu por ter toque, eu escrevi esses 32. Por que são 32 encontros? Tem tudo. Por que são divididos em 8? Tá? Tem todo um porquê disso, tá, gente? São 3 de 8. Tem toda uma gematria quanto a isso, tá? Você vai ver que é uma frase que nós estamos escrevendo aqui. Esses 32 encontros, eles viram, desculpe, não é frase, não é sentença, é uma oração, aonde nós tratamos do que a Maria falou aqui agora. Nós estamos aqui para mudar o nível de consciência. Vibração, né? De quê? De quê? Vibração. Olha aí, agora você está citando Hermes Trismegistus. Tem um livro dele que você lê em 12 minutos. Não, qualquer um de nós que lê esse livro em 12 a 15 minutos. Porém, para entendê-lo, não é suficiente uma vida. E uma das frases que ele coloca bem assim: tudo é vibração. Tudo é vibração. Lembra aquela pessoa que você sabe que ela é muito inteligente e tudo que ela fala tem base, é importante, mas você não gosta? É a voz dela. A vibração da voz dela não bate com a minha vibração cerebral. Então, não importa que ela esteja com a razão, com conforto. Lembra aquela... Há quanto tempo você e o Chico estão casados, né? Quanto tempo? 47 anos. É a mesma frequência, é a mesma vibração. Claro que vocês têm os desencontros, mas a maior parte são de encontros. Como que um casal consegue ficar... Olha só, vocês estão juntos aqui nos ouvindo e trocando. A gente sabe como isso não é fácil. Eu fiquei casado muito tempo. 3 anos. 5. Agora, essa frequência de onda que é importante. Essa vibração, Maria. Essa vibração, porque um de vocês emite, o outro recebe. O outro emite e o outro recebe. Aí cria o que em música nós chamamos de harmonia. Eu até vou cantar agora aqui para vocês. Nossa. Comunica, e a harmonia e o belo tem a ver... Tudo! Isso. Essas são as chaves do autoconhecimento. A busca da beleza, que ela pode ser pelos olhos dos outros. Lembram? O feio, o belo lhe parece? Isso não é do teu tempo, Pati. Quem ama o feio. Lembra disso, gente? Quem ama o feio. Belo lhe parece? Quem ama o feio, belo lhe parece. Olha, melhor ainda. Obrigado, Sônia. Eu pago o café. Sem o George Clooney. Tudo bem, ele não vem mesmo. Não sei, será que ligando para ele? Tá bom, gente? Tá ótimo. Tá? O que é, Boris, com esse positivo aí? Tá bem.
Tá bom. Tá bem. Eu gosto desse sem vergonha. Olha lá. Obrigado. Eu que agradeço. Ó, então, até daqui a pouquinho. Tenham uma boa semana, um bom final Fala de de novo semana. de sábado, Olívio. Ah, é, sábado. Val, fala você. Fala, querido, fala. Nós temos o hábito de ter um bate-papo com os artistas e no penúltimo dia da exposição nós fazemos um bate-papo, como não podemos ter o presencial, vamos fazer via Zoom e nós vamos disponibilizar o link no nosso grupo de WhatsApp. Seria legal vocês participarem. Um grupo bem inteligente da USP. Eu conheço alguns artistas, aí são pessoas maravilhosas. Eles adoram o Val. Não sei por quê, mas eles adoram o Val. É engraçado que nós colocamos codinome, né? E a Luciana me chama de Flor de Cacto. E eu chamo ela de Flor do Cerrado. É uma coisa... Olívio, fala, querido. Oval que é redondo? Não, eu sou oval. Ai, caramba, olha aqui. Essa eu não... Olha, me pegaram. Bem legal essa, hein? É nada. Há 30 anos atrás ele era um palito. É que o cara começou a ganhar muito dinheiro, né? Eu também era. Eu também. Mas eu tô gordo. Eu tô mesmo. Beth, fica quieta, Beth. Não fala. Oval, que hora é? 11 horas? 11 horas? 11 horas. Eu vou disponibilizar agora o link para vocês e aí vai ser legal. Vocês vão gostar. Tem um pessoal muito bonito, é um trabalho bem feito. É um trabalho... Olívio, explica um pouco mais o trabalho. É um trabalho maçônico. Venham sábado, porque tem coisas que eu não consigo falar. Os caras são... Eles vão falar por si. E é um trabalho bem complexo, bem bonito. Se você entrar para ver os QR Codes, nós temos mais de 1000 páginas escritas sobre esse trabalho. É um trabalho que ocorre desde 2006. Eu estou nesse grupo desde 2006, enquanto assessor de curadoria, de conceito, narrativa. É bem interessante. Como chama o grupo? PROCOA, vem de Projeto Outubro Aberto. Por que Outubro Aberto? É o período que temos as bienais. Então, todos os ateliês, a cada bienal, eles estão abertos junto com as bienais. E depois surgiu o PROMOA, que hoje o título é Mostra PROMOA, quando esse grupo de artistas entrou para o MOA, mercado. Então, tem a parte conceitual, tem todo é um complexo, é bonito. Alguns de vocês vão gostar, outros não, é claro, né? E agora... Val vai falar de novo, vou ser bem chato com ele. O que vai acontecer no dia 5, Val, de dezembro? Quem é mesmo? Quem é mesmo? Modigliani. Esse vai ser legal. Esse vai ser muito bom. Vai ser legal. A gente vai se divertir. Vai ser uma coisa muito simples, dentro das nossas possibilidades financeiras, né, Val? Do nosso querido. Mas estamos bem, estamos aprovados. Já aproveitou todos os orçamentos, está bem bonito, vai ficar bonito. Nós estamos gastando nessa exposição apenas $114 mil, foi bem simples, baratinho. Mentira! É tudo plotagem, é tudo cópia, mas é bem legal, não é, Val? Muito bonito. Eu tenho o prazer de trabalhar com esse meu querido amigo na montagem das exposições. Nós temos o Ricardo, que faz toda a parte gráfica. A gente tem uma equipe no clube, gente, que é muito legal. Principalmente as diretoras loiras. Elas são fantásticas. São apaixonantes. Né? Concordo. Então tá. Bem, então, Shabbat Shalom, até sábado. Tá? Então, um beijo. Até sábado. Beijo, gente. Até sábado.